Quando tiver, você me avisa. Olá, boa noite, queridos, queridas. Que alegria nós estarmos aqui mais uma vez para mais uma live. Este é um espaço democrático onde a gente recebe jovens, a gente recebe professores da universidade, estudantes, nós temos amigos sempre convidados e nós sempre temos um grupo grande, de uma sala grande de pessoas que nos assistem ao vivo, outros nos assistem depois e um grupo aqui conosco presencialmente que debate, que conversa um pouquinho sobre este momento atual que nós estamos vivendo. Nós gostaríamos desse momento de pedir aos nossos convidados do dia de hoje que se apresentem para que a gente possa continuar essa nossa conversa. Eu gostaria que vocês se apresentassem e dissessem para a gente assim, como tem sido esses dias desta pandemia para vocês. Se vocês puderem, foquem em vocês e na família. Mas, se aconteceu algo com alguém muito próximo ou alguma coisa assim que vocês acham mais importante relatar, as outras lives nós relataremos outras coisas. Podemos começar assim? Então, ok. Meu nome é Irene Carniato, eu sou professora, doutora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Aqui junto nós temos alunos e ex-alunos que estão conosco do curso de Ciências Biológicas, especialmente, que eu trabalho já há 20 e tantos anos no curso de Ciências Biológicas, também no curso de mestrado e doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável e também coordeno um centro de pesquisa em proteção e desastres. Muitos dos nossos colegas que estão conosco também estão também por conta desse contato que a gente tem com os municípios e tudo. E eu queria dizer para vocês que eu fiquei muito preocupada ontem. Como, aliás, a gente tem estado preocupado com os desastres, porque, como eu disse, esse centro de proteção, de pesquisa e proteção de desastres, nós estamos sempre cuidando e prestando atenção, estudando esses fenômenos. E ontem, como vocês viram, principalmente nos 3 estados do sul, nós tivemos um ciclone chamado bomba, né? Muito interessante esse fenômeno, né? Um fenômeno, por que é chamado bomba? Eu não sou especialista nesse tipo de evento, já registrando, né? Mas ele é como se ele, né, clicasse em alguns lugares. E neste lugar onde o vento e a pressão atmosférica vem com força muito grande, a destruição é imensa. Eu fiquei muito preocupada ontem vendo, e eu creio que a maioria dos brasileiros viu pela TV, pelo jornal, os telhados de prédios levantando inteiro. E árvores sendo arremessadas, e inclusive tivemos morte em Santa Catarina. Então, que fenômenos são esses, né? Que tempos são esses que nós estamos vivendo? Tem relação com o Apocalipse? O que é o Apocalipse? Apocalipse diz a revelação de Jesus Cristo e a revelação do fim. Será que nós estamos perto do fim? Acho que isso é uma pergunta que as pessoas têm feito. Nós resolvemos estudar o Apocalipse, então, como um livro que a gente pode ir vendo se há paralelo com isso que nós estamos atravessando. Bom, passo a palavra então para a Virgínia, que ajuda a gente a coordenar este grupo. Virgínia, seja bem-vinda. Eu sou de Cascavel, no Paraná, ok? Porque eu gostaria que vocês dissessem de onde vocês são. Boa noite a todos. Meu nome é Virgínia Mir, eu sou bióloga, resido aqui na cidade de Campina Grande, na Paraíba, né? O regime de chuvas e o regime hídrico aqui é totalmente diferenciado do que acontece em Santa Catarina, né? Eu estava comentando há pouco com o Iselme, né, que lá a temperatura está muito baixa e aqui não, é diferente, aqui é semiárido, né? Então, esses desastres que ocorrem no Brasil, né, mais centralizado na costa leste do Brasil, evidenciam ou não, né, o começo do que relata a Bíblia, né? Porque várias
vários cientistas de renome já provaram que a Bíblia realmente é um livro científico. Ele tem a ciência nele, né? Várias escavações que foram feitas e que mostram onde foram escavados em Jerusalém, a cidade de Davi. Então, vários arqueológicos, isso tudo está sendo comprovado por cientistas. Então, a Bíblia, ela é também um livro científico, né? Então, esse momento que a gente reservou com várias pessoas de várias áreas, é um momento multidisciplinar, é um momento que a gente se reúne para estudar e desvendar um dos livros mais difíceis de toda a Bíblia, né? Porque ele é convergente, ele converge todos os livros com o que está acontecendo agora, né? E a gente vê muita dor, muito desastre, tanto os desastres naturais, né? São as causas naturais, é a causa física, né? É a relação oceano-atmosfera, pontualmente naqueles pontos, Santa Catarina, como a gente vê os desastres de chuva também, né? Os índices extremos de chuva, de ondas de calor e de frio, né? Na costa leste do Brasil, como também a gente está vivendo o desastre da pandemia, um desastre epidemiológico que não só o Brasil, mas todo o planeta, ninguém estava contando, né, que isso ia acontecer, e a gente teve que montar estratégias, né, tanto localmente quanto regionalmente, para começar a equilibrar psicologicamente a saúde, a economia, e estamos indo, né? Estamos dando aporte ao outro, conversando, né, por muitas vezes orando, né, por outras pessoas que a gente nem conhece, mas a gente não quer que isso aconteça. É verdade. Muito obrigada, Virgínia, é isso mesmo. Muitas preocupações, mas também esperança, né? Esperança. É verdade. Então, temos que ter resiliência, igual à natureza. É verdade. É verdade. Uma palavra que a gente tem usado muitíssimo, está muito em moda. Não é moda no sentido de vai passar. É muito necessária neste momento, né? Então, ela entrou com força total. Resiliência, nós precisamos. Iselme, e você? Como está? Se apresente. Eu me chamo Iselme, eu sou bióloga também, moro em Medianeira, no Paraná, uma cidade que fica entre Cascavel e Foz do Iguaçu. Fica a 60 quilômetros de Foz e 85, mais ou menos, de Cascavel. Eu tenho bastante parentes no sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e a maioria das pessoas aqui estão muito apavoradas com todos esses fenômenos que estão acontecendo. Nuvem de gafanhoto, poeira do Saara, que também está vindo para cá nas Américas, e todos esses fenômenos, ciclones, mudança de temperatura. Nós ficamos com praticamente mais de meio ano na região sul em seca, né, não chovia, e todos perguntando o que é que está acontecendo com esse mundo, é fim do mundo, está todo mundo comentando. Eu trabalho na rede estadual de educação e tenho muitas crianças, jovens, de 12 a 18 anos eu tenho alunos, e eles perguntam: professora, isso não está normal, professora, pare o mundo que eu quero descer. Eles falam assim. Então a gente vê que as pessoas têm sede de conhecimento, de saber o que nos espera, e não temos que temer, temos que ter esperança, como a professora Irene falou, e sabermos que não estamos desamparados aqui. Temos um Deus que está nos cuidando e que tudo que vai acontecer está nos planos dele. E tudo isso ele já revelou para nós, ele não faz nada sem nos revelar, e está isso no Apocalipse. Que bom, Iselme, realmente. Apocalipse é revelação, e revelação dos nossos dias, né? E os seus alunos, bem como a maioria das pessoas, também estão numa palavra pouco usada, que é perplexidade, né? As pessoas estão perplexas, sem saber o que estão vivendo e como isto vai para o futuro. É por isso que a gente quer estudar um pouquinho mais sobre o futuro. Anadir, gostaria que você abrisse o seu microfone, se apresentasse para nós e dissesse aí por perto de você e na sua família como é que vocês estão passando. Boa
Boa noite a todos, a todas. É um prazer participar do grupo. Eu estou participando de curiosa para saber o que acontece aqui dentro, qual é a relação que vocês fazem do momento com a Bíblia, embora eu não seja estudiosa da Bíblia e nem sigo nenhuma religião. Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino aqui em Santa Helena, sou historiadora e vivo no campo. Eu nasci no campo, passei uma temporada fora do campo, estudando e tal, e num determinado momento eu senti necessidade de voltar ao campo. Agora, como é que eu estou vivendo esse momento? Talvez possa parecer um pouco extraordinário, mas eu não fico perplexa diante dessas situações, não me espanto, porque na verdade isso é reflexo também do nosso comportamento, né? Então, se a gente se comporta em um determinado momento, não dá para esperar um outro retorno da natureza. Então, do meu ponto de vista, parece um tanto quanto natural que essas coisas estejam acontecendo mediante o nosso comportamento com a natureza, né? Eu tenho, assim, uma conexão muito forte com a natureza. Se vocês me perguntassem onde é que eu encontro Deus, eu diria que é na floresta. Na floresta, com o pé na terra, eu sinto a presença de Deus. É dessa forma que eu me relaciono com Ele. Então, não estou perplexa diante de tudo que está acontecendo. Eu acredito que eu esteja vivenciando bem esse momento, porque eu nesse momento, vivendo aqui no campo, eu estou envolvida com o cultivo de alimentos orgânicos. Então, tenho me distraído com a natureza, com esse contato com a natureza. Acredito que eu esteja passando bem por esse momento, relativamente bem. Que ótimo, Nadir, que maravilha. Olha, em outra live, foi na primeira inclusive, nós falamos, alguém de nós falou algo parecido com o que você disse sobre a natureza. E nós ainda falamos e lemos que Salmos diz que os céus proclamam a glória de Deus e a natureza anuncia as obras das suas mãos. Então você está correta. A gente encontra Deus, não é que a natureza é Deus. É bom que a gente entenda isso, porque existe também uma corrente filosófica que diz que a natureza é Deus. Nós acreditamos que a natureza eu pelo menos, né? Aqui a gente vai ter das várias correntes sempre, tá? Cada um fala do seu lugar sem nenhuma dificuldade. Nós que estudamos mais a Bíblia, nós acreditamos que a natureza é criação de Deus, como nós também somos criatura de Deus. Então, é por isso que, estando em contato com a natureza, a gente vê o poder de Deus, a gente sente o poder de Deus. E eu quero, desculpa, antes de passar, eu tenho uma coisinha muito pequena, a Nadir eu conheço, né, do curso de mestrado e doutorado conosco e tudo, e ela gosta muito realmente é uma ambientalista que vive o ambiente, depois ela pode dizer outras coisas. E eu gosto, por exemplo, muito dessas coisas. Eu fico pensando assim, gente, eu amo arnica. Sloane sabe disso. Eu amo arnica. Hoje eu escutei uma live do professor Marcos Sorrentino em que ele dizia que ele estava, que a gente quer plantar só grama e certos tipos de flores, porque esse é o nosso padrão de beleza. E a gente não deixa as plantas nascerem e se desenvolverem no contato, no ecossistema, no consórcio natural delas. E é uma verdade. É uma verdade. Eu amo a arnica. A arnica é uma planta do campo, que geralmente nasce espontaneamente. Gente, eu curo um monte de dores com arnica, tudo aqui em casa, tudo. Quanta coisa que eu não precisei ir ao médico, porque eu mesma vou lá ao campo, vou lá, ensino os professores, né? Recolho ela inteira, lavo, até com as raízes, se tiver com semente, se tiver com dispersão de semente, né? Porque a arnica tem o dispersor daquele que a gente assopra assim, igual o dente de leão, não é? Para quem não conhece, vocês que conhecem sabem o que eu estou falando, mas quem não conhece, se tiver com a semente, coloco tudo bem lavado dentro de álcool e deixo. Dias depois você tem um remédio
remédio maravilhoso. Então é isso, é a glória de Deus. Tá tudo disposto, né? Tudo. Tá tudo está disposto na natureza. Aqui em casa, o meu jardim não é mais jardim, né? Ele já tem 2 pés de manga, vários pés de mamão. Tava mostrando hoje de manhã aos meninos, né? Olha como foi. Vai fazendo suco, aí bota para secar a semente, aí depois comecei a plantar. Aí quando foi hoje de manhã, eu percebi as teias de aranha. Então aquilo é um indicativo e um monte de joaninha, borboletas. Eu disse, isso é um indicativo que tá certo, tá correto. Já chegou num clima de equilíbrio, né? Quando começa a chegar os bichinhos aqui, tá legal. Mas agora já tem tudo. Tem flores, tem horta e tem chá. Virou uma floresta. E quando eu percebi as aranhas, eu disse, ei, então aqui é o indicativo que tá tudo equilibrado já. E vamos ver aí o que é que vai virar nessa pandemia. Mas é muito difícil. Eu nasci no campo e moro na cidade, mas eu tenho um pouco do campo comigo aqui. Tem 4 gatos e eu levo eles passear no campo ainda. Olha que maravilha. Eu estou aqui, até me levantei para fazer uma conexão aqui, vocês perceberam, isto não é um problema. Eu estou aqui tentando ver se eu consigo ajudar o professor Vilmar Alves Pereira, nosso amigo do lado, nosso educador ambiental, educador popular, como ele se diz, um grande palestrante, um homem muito conhecido, que ele está com dificuldade hoje. Ele diz que acha que é por causa do ciclone, eles ainda não têm totalmente restabelecidas as conexões deles lá, está muito ruim lá. Então, eu quero agora pedir, então, por favor, que o Vilmar está com dificuldade, que a Sloane, então, se apresente, por favor, Sloane. Enquanto você se apresenta, eu estou respondendo ao professor Vilmar. Boa noite para vocês. Meu nome é Sloane, sou filha da professora Irene. Eu moro em Campinas, em São Paulo. Vim aqui há uns anos de fazer mestrado aqui na Unicamp. Eu sou engenheira eletricista e acabei terminando o mestrado, entrei na empresa onde eu trabalho até hoje e estamos aqui, isolada aqui em cidades maiores. Campinas é uma cidade muito grande, então aqui as medidas de isolamento são maiores e multas, né? Caso você não atenda essas recomendações do prefeito, está havendo multas, né? Então aqui está um controle um pouco maior do que eu vejo em cidades menores, mas estamos bem, estamos em casa. Aqui eu estou passando bem, trabalho em home office, a empresa me permite essa possibilidade, então estou em home office aqui. E aí eu tinha terminado minha atividade física, né? Que eu faço todo dia aqui dentro do apartamento mesmo, porque a gente não pode descuidar da nossa saúde, ainda mais numa pandemia relacionada a vírus. Nós temos que cuidar da nossa saúde para que, se caso venhamos a pegar, nosso organismo consiga combater esse vírus, né? Então é isso. Eu fico prazer de estar aqui com vocês. Que bom. Eu fico muito feliz que o Vilmar tenha conseguido entrar. Pode ver que ele está mudando, inclusive, de aparelho. Eu falei com ele. E enquanto o Vilmar vem, Sloane, olha, gente, eu quero fazer uma propaganda da Sloane como pessoa, não como filha, porque é uma jovem que está vale sim. Sabe por que vale? Porque Sloane apareceu faz acho que uns 10 dias ou uma semana numa TV nacional, porque ela enfrentou bem a pandemia. Então, Sloane, por favor, em pouco tempo, mas você conte para nós o que aconteceu de bom para você nesta pandemia, que ela está com esse sorriso bonito aí. Pois é, eu dei uma entrevista porque durante essa quarentena eu emagreci 11 quilos. Então,
pouco doce, tenho evitado bastante doce. Atividade física, sol, tomo banho de sol quase todos os dias quando eu posso, antes de trabalhar. E sono, né? Dormir cedo, acordar cedo, porque beber água, né? Também é uma coisa que eu tenho cuidado muito. Então são medidas que eu chamo assim, são remédios naturais que temos a todas à nossa disposição e eu estou usufruindo deles. Muito bom. Você vê, nem parece, viu? Fala de 10, 11 quilos, como a Sloane falou, ela só tinha o rosto um pouquinho mais cheio e os braços assim um pouco mais cheios, mas olha, fez muita diferença, porque já, como diz ela, antes não estava aparecendo essas covinhas, não é que ela estivesse obesa, né? Mas as covinhas que que ela tem desde criança estão de volta, né? Então é isso. São os 8, pelo menos, remédios, são 8, né, Sloane? Da natureza que Deus nos deu. E a gente pode falar disso em outro momento. Vilmar, eu não sei se agora ele já está, ele está nos ouvindo, está funcionando agora, como é que está? Eu vejo uma imagem congelada ainda. Ok. O Vitor está conosco. Olá, Vitor, você está nos ouvindo? Você está conosco? Eu vejo você aqui, mas não, olha, o Vitor está conosco. Boa noite, Vitor, que alegria, tudo bem? Boa noite, pessoal. Pode se apresentar, primeiro só se apresente a você. Meu nome é Vitor, eu sou estudante de pós-doutorado em recursos naturais pelo UFCG. E achei muito bacana o pessoal que está reunido aqui hoje, viu? Interessante. Turma boa, né? Isso é muito legal. Então, olha só, neste momento o professor Vilmar realmente, como ele disse, olha só, gente, eu vou ler para vocês, ó, estou com dificuldade de acesso e de escuta. Deve ser pelo problema de internet causado pelo ciclone. Então, vocês veem como é que realmente tem tudo a ver com o nosso tema, né? E por Deus que nós não tivemos, e a gente tem muita empatia com aquelas famílias que perderam móveis, perderam casa e um ou outro, que inclusive, se vocês puderem me ajudar, eu soube de um caso em Santa Catarina de morte, não sei se houve mais, mas de um eu soube. Então pensa, temos aí uma família enlutada por causa do ciclone. Mas temos também, e aí sim, a nossa grande reverência, a nossa oração diária. Virgínia e eu, Sloane também participa um pouco conosco, mas nós temos um grupo de oração desde março, que nós oramos 2 vezes por dia. E o dia inteiro, na verdade, né? É o dia todo, mas tem 2 momentos, provavelmente de manhã e noite, que nós oramos nesse grupo de oração por todos, por aqueles pedidos que vêm e por aqueles que também a gente não conhece. São 60 mil pessoas, só do Brasil. Gente, isso é de doer o nosso coração. E isto é o que nós estamos atravessando, não é pouco. Mas isso não deve fazer com que a gente perca a esperança e muito menos que a gente perca a fé em Deus. Porque, como disse a Nadir, você tem toda a razão, amiga, nós semeamos. O nosso modo de viver, o nosso modo de ser, fez muitas interferências neste mundo, na natureza, em todos os aspectos, na água, na floresta, na atmosfera, nos oceanos e tudo, e portanto agora a gente está começando a ter uma colheita que a gente não gostaria de ter essa colheita. E agora nós temos o professor Vilmar conosco. Será, Vilmar, que agora vai funcionar? Vilmar tá conseguindo, vamos ver. Bom, ele está tentando ali, mas não tem problema. Então, neste momento, nós temos mais uma vez
a grande alegria de ter conosco um artista. E o artista nosso é o Vitor. Vitor, por favor, você pode então apresentar para nós as suas músicas maravilhosas. E olha, a gente vai depois, vocês preparem os seus microfones, porque nós vamos aplaudir o Vitor ao vivo, porque vale a pena. Vitor, que alegria. Vai lá. Vamos lá. Só uma coisa que eu sempre falar, eu sou formado em agroecologia. Olha aí. E eu vi que teve uma moça aí, historiadora, né, que é bem ativa na questão do campo, alimentos orgânicos. E eu acho que a agroecologia a gente também não faz sem esse conhecimento da história, principalmente do nosso país, né? Então, para mim tá certíssimo. Bom, vamos lá. Vou tentar colocar um playback aqui para ficar uma coisa mais completa. Oh. Deixa eu ver se vai funcionar. Dá para me ouvir, Ed? Sim, estamos te ouvindo. Pode ir lá. Essa música que eu vou tocar ela é de Pixinguinha. Ela se chama Vou Vivendo. O playback tá ficando bem baixo aqui, não sei porquê. Então vamos lá. Só tentar aqui pelo celular, mas dá certo. O nosso grande mestre Pixinguinha, né, gente? Estamos ouvindo forte agora. Muito bom.
Vitor ouviu as palmas, Vitor? Muito bom. Excelente, Vitor. O seu instrumento é o que aparece mais, por playback não muito, mas... O seu microfone, mãe. Hã? Misturou muito som, alguma coisa? Não, ficou perfeito. A gente ouviu pouco o playback, bastante o seu instrumento e ficou lindo. Lindo, lindo. Pode ficar tranquilo. Eu tenho uma tecla de liberar todos os microfones ao mesmo tempo e o meu ficou fechado, porque eu não sei. Então tá bom. Vamos lá, Vitor. Mais um? Não, vou tentar mais uma aqui. Ok, maravilha. Dois, três. Olá! Oh, parabéns, gente! Parabéns! Vocês podem abrir os seus microfones, porque eu não dou conta. Eu gostaria de abrir todos ao mesmo tempo. Aí, tá melhorando. Olha, parabéns, Vitor! Realmente eleva o nosso espírito, é uma alegria. Muito, muito, muito bom. Bem, gente, então, realmente, Vitor, nossa gratidão você estar conosco, trazer essa música tão maravilhosa. E
Professor Vilmar realmente acho que não consegue hoje, ele tentou 3, 4 vezes, todos nós percebemos, então hoje nós estamos tocando aqui muito bem. E se mais alguém puder, ele vai entrando. Nesse momento, então, eu gostaria de que a gente passasse para nós conversarmos um pouquinho sobre o que diz o Apocalipse, ok? Pode ser? Olha, Vitor, alguma coisa nessa pandemia assim te chama a atenção, ou teus colegas, ou alguém tem falado alguma coisa para você sobre ou estar preocupado, ou o que isso significa, ou tem passado por uma experiência mais difícil? O que você diz assim como um jovem doutorando, né? Que tem uma visão mais ampla aí do ponto de vista do jovem, porque às vezes eu falo assim, a professora Irene já é vovó, né? Por isso que ela fala essas coisas e tal, mas eu gosto de ouvir vocês. Olha, né, assim, eu tenho amigos de muitas partes, né? Uhum. Tenho 2 amigos meus que moram em São Paulo e para eles é muito angustiante, né? Porque São Paulo, querendo ou não, é uma cidade muito movimentada, muito cheia, tem engarrafamento constante e eles estão tendo que sair para trabalhar. Uhum. E ver a cidade muito vazia, ver gente. É angustiante, né? Infelizmente. Preocupante também. Eu sei. Isso eu concordo que angústia, perplexidade, preocupação é algo que tem estado muito, muito presente, né? Muito presente no momento com as pessoas. E olha, nós temos ouvido muitos depoimentos de pessoas que estiveram muito mal no hospital, né, Virginia? Pessoas que estiveram muito mal no hospital. Nós temos ouvido depoimento de pessoas, olha, nós tivemos, e a gente também tem ouvido de pessoas de vários lugares. Por exemplo, nós tivemos algumas pessoas que mandam para nós notícias de Manaus. Você vê, é longe, né? Mas a rede de contato nossa é do Brasil inteiro, até do exterior, né? Vocês sabem, a gente tem uma rede internacional. E olha, nós tivemos 2 professoras que uma ficou 68 dias internada. A maior parte desses foi no TI, né? Então veja, isso é preocupante demais para a família, né? Imagina vocês, nós, eu acho que vocês também, Deus, não que a gente seja melhor do que ninguém, mas Deus tem protegido a gente e a gente também buscado fazer a nossa parte, né? Da quarentena, de ter muitos cuidados, de só sair absolutamente, eu não tenho saído quase nada, mas eu passei por uma dificuldade grande, porque no primeiro momento, alguns de vocês sabem, quando começou a ficar apertada a situação do Covid, eu estava na Inglaterra. Eu estava na Inglaterra porque eu tinha ido para fazer uma primeira etapa de viagem para o meu pós-doutorado. E eu teria ficado até o fim de maio. Voltei no meio de março. Veja, para gente que vai para o exterior e não é tanto tempo assim, faz uma diferença enorme todo esse tempo que eu tive que, vamos dizer assim, abreviar a minha volta, cortar o meu estudo. Mas eles mesmos me disseram, professora, essa senhora pode voltar e pode estar perto da sua família, melhor. Porque nós não sabemos como pode ficar a situação, não sabemos quando vamos voltar. Naquela época ninguém falava, em seguida, na outra semana eles já sabiam, né? Então eles disseram, nós vamos suspender as aulas, estamos já suspendendo e estamos avisando aos professores que façam os exames e as provas finais de tal maneira que possa fazer online, porque a gente não sabe quando os alunos vão voltar. Eles já estão de férias, de fim de ano, né? Porque o final do ano letivo deles é agora em junho, de junho para julho.
e retomo um pouco agosto e retomo em setembro, ou às vezes em agosto alguma atividade. E eu vim porque Deus me ajudou, e a Sloane, que estava conosco agora há pouco, está nos ouvindo, ela conseguiu passar até da tarde toda até a madrugada tentando remarcar a minha passagem. Eu e meu esposo viemos. Quando a gente chegou aqui no outro dia, 7 a 8 ou 10 das estações por onde nós passamos de trem estava fechado. E nós viemos já de máscara, eu vim de luva, estava muito frio, porque lá era inverno, estava muito frio. É bom contar essas experiências, né? Eu vim de máscara, meu marido, meu marido estava de luva de frio, mas eu, além da luva de frio, com preocupação, eu coloquei a luva cirúrgica, coloquei a luva de frio. Depois, como são muitas horas de viagem, desde o trem, depois os aeroportos, e só o voo de lá para cá são 11 horas, né? Depois eu fiquei dias com a minha mão toda queimada, assim, não era uma coisa muito preocupante, mas vermelha, queimada, depois soltou toda a pele, quer dizer, foi pouco, não nos infectamos, né? Ficamos de quarentena, não pudemos ver ninguém. A minha filha e meus netos depois vinham trazer compra e ficavam no portão, que é longe. De lá elas falavam conosco e nós aqui. E a netinha de 4 anos queria vir. Ela às vezes saía andando assim, gente, bem devagarinho, assim, ó, na minha direção, bem quietinha, como quem diz assim, se ninguém perceber, eu vou lá e abraço ela, né? Aí, com uma dor no coração, eu dizia, Aninha, não pode vir abraçar a vovó. Ela fazia uma carinha assim e voltava. Então, aí passou e tudo, graças a Deus. Mas nós não estamos sofrendo, estamos assim. Eu estou bem, estou feliz, trabalho bastante, estou com vocês, os alunos estão trabalhando, publicamos vários artigos, temos um grupo de pesquisa maravilhoso aqui, que com a minha outra filha, que não é a Sloane, é a Evelyn, entraram em cena e trabalharam com ela. A Sloane é engenheira eletricista, a Evelyn é arquiteta, e tinha outros engenheiros. Eles fizeram reparo, conserto de vários aparelhos e respiradores e outros aparelhos de UTI aqui dos hospitais. Fizeram um trabalho lindo, fizeram aquelas máscaras, principalmente aquela face, que precisa pôr além, né, para proteção do pessoal, principalmente dos hospitais. Entregaram, ninguém faltou, trabalho da universidade. Então a gente aqui, olha, só num hospital menor, que é Francisco Beltrão, eles consertaram aparelhos de 5 camas de UTI. Isso faz muita diferença numa região pequena. Imagina aqui no hospital grande, eu nem sei, mas eles certamente consertaram inúmeras camas de UTI, todo o suporte, porque às vezes falta uma conexão, falta não sei o que, e estavam lá, não estava funcionando bem. O nosso grupo, com a universidade, com essa rede de pesquisa, fez isso. Então, e continua fazendo. Então, nós estamos bem. Agora, imagina quem não está bem. Não é? Quem não está bem? Quem está passando pior? Não é? Essa é uma preocupação. Bom, então, vamos estudar um pouquinho sobre o que diz o Apocalipse. Será que o Apocalipse fala desses tempos? Veja, talvez hoje a gente não vai responder essa pergunta. Na verdade, se você quiser a resposta a essas perguntas, ele fala desse tempo, eu quero dizer para vocês. Para que vocês não fiquem em dúvida e dizem assim, então eu não vou mais assistir, nem deve falar sobre isso. Fala sobre esse tempo. Mas nós vamos lendo, nós resolvemos fazer assim, um estudo. Nós não somos universitários. Nós não gostamos de estudar as coisas profundamente, parágrafo por parágrafo, capítulo por capítulo. É isso que nós estamos falando com o Apocalipse. A gente podia ir nos temas direto, mas a gente achou melhor não, porque é mais esclarecedor, é mais verdadeiro. Você lê, tirar as suas conclusões, todos nós.
Então, nós já estudamos o capítulo 1 quase todo, mas faltou uma parte, porque ele é a introdução maravilhosa e ele faz um apanhado geral de coisas que tem lá nos outros capítulos da Bíblia. É muito legal. E sabe o que tem? Eu quero pontuar antes da gente continuar a leitura aqui, 3 ou 4 coisas. Uma, que no Apocalipse 1:1 diz que é uma revelação de Jesus Cristo. Então, fala de quem? Apocalipse já significa revelação mesmo, e é de Jesus Cristo. E ele diz que ele fala, e ele deu ao seu servo João para mostrar a todos quais as coisas que brevemente deve acontecer, e notificou pelo seu anjo ao seu servo João. E aí tem no verso 3 um verso maravilhoso, diz assim: feliz, bem-aventurado, que a palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia e que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse? O que é essa revelação que está próximo? E aí a gente fala assim: mas já faz muito tempo que João escreveu. João escreveu por volta do ano 95 da nossa era. Parece bastante, mas veja, não é tanto. O tempo de Deus, que é eterno, é pouco tempo. É por isso que ele diz que vai brevemente acontecer. E será que agora a gente está nesse começo desse brevemente ou a gente está no fim do brevemente? Eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. E depois tem várias coisas. E aí tem no verso 7 e no verso 8 diz assim, muito lindo. Falando de Jesus, ele diz assim, porque diz que é a revelação de Jesus Cristo, não é? Então, olha isto aqui, se você que está me seguindo, a Nadir, você disse que nunca estudou muito, assim, veja se você já ouviu estas palavras, que lindas. Falando de Jesus. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E depois diz, eu sou o Alfa, dizendo dele, e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era e que há de vir. Há de vir de novo, e vir com as nuvens, e todo olho verá, ele já disse. E eu sou o Todo-Poderoso. Não é lindo isso? Amém. Não é bonito isso? Você já tinha ouvido isso, Nadir? Assim, essas palavras? Já? Olha, então quando Jesus vier, não vai ser assim, Nadir, Zelme, vai lá na casa tal porque Jesus está lá. Quando Jesus vier, não vai ser assim, dizer assim, Virgínia, corre Virgínia, vamos ali junto, porque olha, você toma um avião aí da tua cidade, eu tomo um do meu, porque Jesus está lá como é que é uma cidade do sertão aí, Virgínia, me ajuda? São João do Cariri. São João do Cariri. Vamos lá, Nadir, você também prepara, nós estamos indo lá porque Jesus está lá. Não. O próprio Jesus diz que quando disserem para vocês, eis que ele está lá dentro da casa, ou ele está lá numa cidade, vocês não acreditem. Porque vai vir falsos profetas e falsos cristos que vão, o próprio Satanás, diz a Bíblia, e o Apocalipse vai dizer depois, vai se personificarem como figura de Cristo. Profe, como fala no Apocalipse, vai ser um evento audível e visível. Visível a todo olho. Os anjos virão com Jesus e vai ser uma coisa muito estrondosa, né? Vai ser muito barulho. Vai. Não tem como não ver, todo olho verá, até os animais verão, não será só o ser humano. É verdade. Então ele vem nas nuvens e todo o olho verá. Veja só, eu acho isso muito lindo, porque pensa assim, gente, olha, quantos milhões de pessoas nós somos no mundo? Quantos bilhões? 7 bilhões? 7 bilhões. Vocês acham que é pouca gente?
É muita gente. É muita gente. Agora, pensa vocês que cada ser humano tem um anjo da guarda. Só andando por aqui tem quantos bilhões de anjos? Só andando por aqui, quantos? 7 bilhões. Ou alguns dispensam seu anjo da guarda, infelizmente, né? Tá? Alguns dispensam, a gente sabe disso. Concordam comigo que alguns não querem o anjo da guarda deles? Verdade. Infelizmente, né? Porque o livre-arbítrio é esse, né? Você pode escolher, né? Mas temos ali alguns bilhões de anjos. Depois, o céu é um lugar lindo, maravilhoso, onde os anjos habitam. Quantos quantos milhões, bilhões de anjos tem lá no céu? Que servem a Deus, que vivem por lá, naqueles lugares lindos. Quantos? E depois ainda a gente tem os anjos mensageiros que vêm, porque a Bíblia diz que se você pedir, Deus manda anjos para acudir, para ajudar, anjos que são especialistas em muitas coisas. Então, se você pede, e quando você precisa de iluminação, você pede ao Espírito Santo, mas existem anjos auxiliadores que e a Bíblia diz que eles, como a escada de Jacó, que os anjos subiam e desciam. Por que os anjos sobem e descem? Sobem e descem, ajudando as pessoas, levando e tal. Então, imagina vocês o que são todos esses anjos vindo, tocando uma linda orquestra com trombetas, com tudo mais. Todos verão, né? Eu lembrei uma coisa agora bem legal, que Jesus disse para não desprezar nenhuma pessoa, porque os anjos de Deus que assistem elas, assistem a Deus também. Então, toda hora, os anjos veem a face de Deus, são os anjos da guarda das pessoas. Então, a gente não deve fazer distinção de ninguém, porque todos têm o seu anjo, apesar de alguns dispensarem, mas o anjo está lá. E o anjo vê a face de Deus a todo momento. É uma coisa muito impactante de pensar, nós, os seres tão pequenos, a grandeza de Deus. É verdade, é maravilhoso isso. E aí, Zelma, isso me faz vir mais trazer o assunto para o assunto de hoje, que é quem é Jesus. Como é que Jesus é descrito no Apocalipse? Nós falamos isso no final da live passada. Como é que Jesus é descrito no Apocalipse? Então, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus, Ele nos ama, Ele é nosso Pai. Foi Ele que nos criou. Aí eu acho tão lindo o Salmo 139. Salmo 139 fala assim, olha, que o Senhor, Deus, me viu e me cuidou e sabia quando eu era ainda uma coisa, um ser disforme, um ser sem forma ainda. Deixa eu só ver. Temos uma pessoa que quer estar conosco. Era uma pessoa, quando eu ainda era uma substância, é a palavra que é usada na Bíblia. Quando eu era uma substância sem forma ainda, olha gente, eu ainda não era nem um embrião bem adequado. Deus já me conhecia, já cuidava de mim e Ele sabia tudo da minha vida. Pensa vocês que coisa linda. Ele já estava olhando para aquele ser que é um filho de Deus que está vindo através de uma mãe e através de um pai. É muito lindo isso. Então esse é o nosso pai, né? Fale, Virgínia. E uma coisa maravilhosa também é quando ele fala, né, que desde o ventre de sua mãe, todos os seus dias já estavam escritos. Né? É uma coisa linda. Eu falo muito assim, porque como a gente é da área de biologia, né, Zelmi, a gente sabe como é a célula, o zigoto, como vai formando o coração, a formação de toda a coluna vertebral, o pulsar. Então, é muito importante, é muito organizado a natureza, né? E com relação a essa fala que ele falou, que quando ele vir, todo o joelho se dobrará, não é
todo o joelho. Os animais também têm joelho. As plantas também vão se curvar. Por quê? Diante de um Deus, reconhecimento que é um Deus que veio com poder e glória, a soberania dele sobre as criaturas dele. E com relação também ao anjo da guarda, né? A gente sabe, a gente sente que tem uma coisa positiva, que por muitas vezes, por exemplo, nessa fase, né, de pandemia, onde todos tiveram que ficar dentro de suas casas e ausentes, né, de participar de alguma coisa, né, comumente como você diz, porque nós somos um ser social, nós vivemos em sociedade, né, então deixamos os grupos de laboratório, estamos trabalhando tudo online, né, em casa. Então, nas pessoas, elas ficam inquietas, ficam tristes. Por quê? Porque estava naquele ritmo de trabalho e no momento que chega um fato, pessoa tal, infelizmente faleceu, isso mexe com a gente, né? Você não sentir a dor do outro, você sente a dor do outro por si, né? Então, eu estava conversando até hoje, dizer, olha, esse momento de pandemia, que infelizmente, né, não é uma coisa boa, mas vamos aproveitar para nos enriquecer mais, nos equilibrarmos mais, pensarmos mais, refletirmos mais. Dá tempo o dia todo de você fazer todas as suas coisinhas, de cuidar disso, de cuidar daquilo, de cuidar também, pedir por pessoas que você não menos conhece, mas sabe que está do outro lado do planeta, vou dizer assim, em outra, numa região muito distante, mas que está sofrendo, né? Mas que está sofrendo e a gente pede, meu Deus, interceda, tenha misericórdia, né? Não importa quem seja, porque realmente a gente não conhece, mas vá lá, Senhor, envie um anjo lá, né? Não importa o que aquela pessoa fez ou os atos, mas nesse momento não importa muita coisa, a não ser você estar vivo, você preservar a sua vida. E por que não, nesse momento que estamos isolados, a gente não se chegar perto de Deus? É isso aí. Né? É muito bonito. A curiosidade que nos move, né? De saber, de interpretar. Você acha disso? O que é isso? Isso é muito importante, essa curiosidade científica que nós temos. É muito importante o que você está dizendo, Virgínia, porque é por isso que a gente deve orar uns pelos outros, porque quando a gente pede pela pessoa, Deus manda o Espírito Santo e manda os anjos para onde aquela pessoa está. E ela tem a oportunidade, com seu livre-arbítrio, de decidir se ela quer ouvir o Espírito Santo, se ela quer a ajuda dos anjos ou se ela não quer. Então, olha que oportunidade maravilhosa é essa, né? E a gente interceder uns pelos outros. Bom, eu quero dar as boas-vindas a Silvana Cury. A Silvana é uma das nossas convidadas de hoje e ela está, se ela puder ligar a sua câmera. Ah, muito! Tudo bem, que alegria, Silvana! Seja muito bem-vinda. Vocês pela casa, mas estou prestando atenção. Fique à vontade, viu? Você está ouvindo? Você está gostando da nossa conversa? Está indo bem? Eu entrei agora há pouco. Sim. Eu gosto do tema, sabe? Eu tenho muito estudo por mim, enfim, já fiz milhares de conexões. Que bom. E eu gosto de falar assim, sabe? A espiritualidade é a banana. E as religiões são a casca da banana. Então, assim, quando você pega uma religião, qualquer que seja, e vai a fundo, você chega na espiritualidade. Que né? bom. Então, às vezes a gente usa vários nomes, várias teorias, mas elas estão falando da mesma fé, que é basicamente o amor também, né? É verdade. Foi o que Jesus pregou, Deus pregou. Isso faz toda a diferença.
Eu só queria comentar mais uma coisa rápida, não quero tomar muito tempo. E eu quero dizer de onde que você é, eu quero que você diga de onde você é, para nós, para você se apresentar assim. São Paulo. Muito bom, Silvana. São Paulo. Capital. Eu estou participando de um grupo que desde o começo da pandemia nós oramos e meditamos pelo Hospital do Pacaembu. Olha! Foi uma escolha nossa, sabe? Olha! E ficamos muito felizes porque o Hospital de Campanha do Pacaembu encerrou suas atividades na segunda-feira e ele teve 99,8% de pacientes que tiveram alta. Amém! Deus seja louvado! A intercessão ajudou muito, certamente. Então, o que a sua colega acabou de falar agora, sabe, da gente pensar em outras pessoas, no sofrimento delas e se a gente pode ou não aliviar, eu acredito que pode, sim, mesmo onde quer que a gente esteja. Amém, amém. Nós também temos um grupo de oração. Desde de março a gente continua orando pelas pessoas e você é convidada para estar conosco também e sinta as nossas orações junto com vocês. Ok? Obrigada. Bom, eu gostaria, então, neste momento, Silvana, fique conosco se você puder, se você precisar se mover, você fica à vontade também, mas é uma grande alegria. Olha só, mais uma... nós chamamos os intercessores, né? Aqueles que intercedem pelos outros. É isso aí, esta é a oração. Orar pelos outros, interceder. Que maravilha. Então, eu gostaria de pedir a Iselme, a ajuda da Iselme, para a gente ler o trecho que fala então sobre Jesus, que é o texto base de hoje. A gente fecha daí o capítulo 1. Iselme, a partir do verso 12, do 12 até o 20, por favor. Vamos fazer a leitura completa, a gente comenta. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele se pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então veja, primeiro, quem é esse que esteve, eu sou o que vivo, mas eu fui morto e agora eu estou vivo para todo sempre? Quem é essa pessoa? Jesus. Lá ele já disse, é a revelação de Jesus Cristo. E aquele que falava comigo era Jesus. Olha que lindo, gente. Eu falei isso na primeira, Silvânia, na primeira live eu falei, o apóstolo João. João era aquele discípulo amado que estava sempre perto de Jesus. Foi jogado num tacho de azeite fervendo. Isso não está escrito na Bíblia, isso está escrito na história. A gente tem que estudar história para entender Apocalipse. Muito história profunda. Aí é onde que entra muito o nosso espírito de pesquisadores. Não é sem entendimento, não é sem entendimento, é com muito entendimento, é conhecendo antropologia, conhecendo história, conhecendo geografia, é conhecendo tudo. Arqueologia, muito especial. Então, ele foi jogado num caldeirão e saiu ileso. E as pessoas, os romanos da época, que fizeram isto com ele, que o prendeu, acho que pensaram assim, não adianta, esse homem é melhor. Eles diziam assim, quando tem alguma parte com os deuses, né? Tem alguma parte com os deuses, e é perigoso a gente querer matá-lo. Então mandaram ele para a ilha de Patmos. Ele mesmo disse ali
Eu estava na ilha de Patmos, ele diz isso no verso 9. Lá ele trabalhava nas minas, já com aproximadamente 100 anos de idade, 100 e poucos anos de idade, porque a gente acredita que ele estava com uns 90 anos quando ele foi para lá. Quando ele andava com Jesus, ele era um jovem por volta de uns 20, 17, 18, 19, 20 anos. Então já dá mais de 100 anos, gente. E eles viviam mesmo 100 e poucos anos na época, nós vivemos um pouco menos. E aí, pensa ele lá, 100 e tantos anos trabalhando nas minas, ou 100 anos que seja, né? Ou perto de 100 anos, trabalhando nas minas, trabalho forçado. Que coisa boa que prisioneiro não vai, não é tratado, ainda mais pelo exército romano. Vocês lembram como é que foi aquele tempo difícil? E agora ele vê Jesus falando com ele, o mestre dele. E a inteligência que Deus deu para ele, porque uma pessoa comum escrever desta maneira, por exemplo, Jesus não tinha cabelo branco, Sim. Mas ele quis representar a pureza pelo cabelo branco. Sim. A espada afiada de 2 gumes. Como você vai ver uma pessoa com uma espada saindo da sua boca? É que a palavra de Deus é como uma espada, ela divide juntas e medulas, como diz em outro capítulo que eu não sei. Sim. Mas a palavra de Deus, ela consegue Isso. penetrar o ser humano de uma maneira que a pessoa não tem como não se render ao Criador. É verdade. É a verdade, né? Eu quero já em seguida puxar esses versos aí, alguns que você está falando. Vou só fechar isso, vamos aí nessa tua linha. Então, eu só quero dizer para vocês que João ficou muito, muito feliz, porque o mestre dele, ele tinha visto ressuscitado, ele viu Jesus, 40 dias teve com eles, ressuscitado, depois que morreu e tudo. E agora, ele vem e fala para ele tudo que vai acontecer no futuro. E ele se sentiu recompensado. Então agora nós vamos pegar o que a Ezelmi está dizendo para nós, que é pegar cada verso desse, mais ou menos, e dizer e vamos tentar descobrir o que quer dizer. Então nós temos lá, primeiro, que ele andava no meio de 7 candeeiros de ouro, né? Candeeiros, vocês sabem, né? O que é aqueles castiçais. Castiçais. O que significa 7 castiçais? Será que... E diz assim, 7 castiçais no tempo, desde o tempo lá do Êxodo, quando Deus mandou Arão, Moisés construir um tabernáculo no deserto, que era a representação daquilo que tinha no céu, e disse assim, olha, vocês vão fazer de acordo com o modelo que vocês estão vendo na visão. Segundo esse modelo, vocês vão fazer. Olha que lindo isso. Lá Deus mandou eles fazerem um castiçal que tinha 7 lâmpadas. E aí vários dos apóstolos, dos profetas dizem, as 7 lâmpadas é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, as lâmpadas, as 7 lâmpadas, porque na Bíblia a palavra 7 significa perfeição. Na Bíblia, a palavra 7 significa completude. O número 7, por isso são 7 igrejas, 7 lâmpadas, 7 dias da semana, 7 notas musicais. 7 cores do arco-íris. 7 cores do arco-íris, tem um monte de 7 na natureza. Não é lindo isso? E é porque é a completude de Deus. Deus que é do alfa ao ômega. Ele que é o alfabeto inteiro. Então, tudo que a gente falar e pensar, Deus é mais. Deus é mais. Gostei disso. Então, quando fala da primeira coisa, ele tinha o aspecto de um ser humano, fala assim, ele era um filho do homem, né? Então ele tinha nosso jeito, não tinha chifre, não tinha 4 patas, não, ele era um homem. E legal dizer, porque achei tão bonito isso, sempre, ele tinha umas vestes talares, uma veste comprida, e aqui no peito ele tinha algo de ouro. Aí quando a gente
estuda isso e vê os outros profetas contar que também viram Jesus descrito desta maneira, vai nos mostrar que ele está com as vestes de sumo sacerdote. Era assim que se vestia o sumo sacerdote no tabernáculo, lá onde tinha as 7 lâmpadas. E que ele estava na presença de Deus, ele é Deus, mas ele estava na presença do Pai. Por isso as 7 lâmpadas. Não é lindo isso? E o que nos diz quando a gente sabe que Jesus é o sumo sacerdote? Ele é o nosso sumo sacerdote. E aí é muito legal, gente, lá na frente, quando a gente terminar de ler o Apocalipse, se vocês quiserem, se vocês aceitarem, nós podemos estudar um pouco ou tudo de Daniel. O livro de Daniel tem uma profecia linda que fala assim, olha só, vou só falar um versinho, não vou entrar nisso agora. Fala assim, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Olha, tem relação com o quê? Com o santuário e com o sumo sacerdote. E também vai trazer tempos para a gente estudar junto com o Apocalipse. O Daniel e o Apocalipse é bom da gente estudar juntos. Então, Jesus é o sumo sacerdote e ele está lá no santuário do céu. E esta profecia diz quando é que Jesus ia entrar como sumo sacerdote neste lugar e com essas vestes de sumo sacerdote intercedendo por nós. Isto não é lindo? Em Hebreus, acho que é Hebreus 11. Posso olhar aqui? Eu gosto muito de citar os versos, mas nem sempre eu sei decor exatamente o capítulo e o versículo. Mas é Hebreus 4, 15 a 16, tem o 11 também, mas o 4, 15 e 16 diz assim: porque nós temos um sumo sacerdote, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele também foi em tudo tentado, mas sem pecado. Ele entende você, ele me entende, porque ele foi humano aqui na terra, ele veio para mostrar como é que Deus nos ama. Então eu achei isso é lindo, pensar que esse Jesus está nesse santuário, ele intercede por nós e ele então quer que você e eu possamos chegar a ele com toda a confiança, com toda a convicção, porque ele é o nosso sacerdote. E nós já lemos em Apocalipse 1:6, que eu achei muito legal, assim, olha, ele nos constituiu sacerdotes e príncipes. Ele é o sumo sacerdote, mas eu e você. Ele nos constituiu sacerdotes e príncipes. Às vezes a gente não assume essa atividade. Vocês conhecem algumas pessoas que têm uma função? Eu não quero entrar em nada político, por favor. Mas vocês conhecem alguma pessoa por volta, perto de vocês, que tem alguma função, mas que não assume a responsabilidade dessa função e não a exerce adequadamente? Não se põe no papel certo? Muitos de nós fazemos isso. Deus nos colocou como sacerdotes e príncipes deste reino e às vezes nós não assumimos. E é uma pena, não é verdade? Não é uma pena e não é uma dificuldade quando essas pessoas não assumem a sua função? Porque esse é o papel nosso. Então, a gente, como sacerdotes, podemos interceder pelas pessoas, mas as pessoas e nós, como sacerdotes, todos podemos ir diretamente ao sumo sacerdote. Nós não precisamos de um intermediário entre nós e Deus, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é forma humana. E eu acho isso maravilhoso. Aí, vamos lá, Isel. A cabeça dele era cabelos brancos, como a lã, como a neve. O que vocês entendem como é alguém que tem cabelos brancos? Por favor, o que vocês acham das pessoas que representa uma pessoa de idade, de cabelo branco? O que representa para nós? Normal, assim, sem estudar Apocalipse. Sabedoria, vivência, anos. Sim, o que mais? Maturidade. Nadir, vai entrando também na conversa, assim, abre teu microfone, que vamos falar de coisas assim, normais também, do que significa. Exatamente. Ele disse que Jesus se apresentou a ele com esses cabelos brancos para dizer assim,
eu tenho muita experiência, né? Eu conheço a vida de vocês, eu entendo, eu já passei por este caminho, né? Então, eu assisti uma live de um educador agora, ou foi o Boff mesmo que estava dizendo agora, antes de ontem, naquele da Carta da Terra, dizendo assim, que se as pessoas, que existe um sábio que dizia que as pessoas que não têm as pessoas de idade, elas deveriam arrumar algumas ou comprar algumas. Porque é muito necessário ter pessoas de idade para aconselhar, de sabedoria. Eu acho que foi na fala de Leonardo Boff mesmo. Então. Da Carta da Terra, essa semana passada. E o que vocês acham que pode significar? O que vocês acham que pode significar ele ter olhos como uma chama de fogo? Olhos que olham para você e conhecem a tua vida, ele faz como se fosse um escaneamento de você inteirinho, escaneia teu coração, não só o teu exterior, ele vê o teu interior também. Para mim, é isso. O que vocês acham mais, meninas? É isso? Será que ela está certa? O que você diria, Nadir? Olhos que te olham como chamas de fogo. Acho que representa a vida, né? A verdadeira vida. Isso, também. Trabalho com criança, né? E eu vejo que a maioria das crianças tem olhos muito brilhantes. E que alguns adultos estão perdendo esse brilho no olhar, sabe? É Aquela verdade. vontade de viver, aquela curiosidade de vida. Pode ser isso. É isso sim. Pureza. É essa pureza de olhar, essa vontade de viver, essa esperança. E isso que Ezel me disse, ele tem um olhar penetrante. Eles diziam no tempo dos Césares, eles diziam que César tinha um olhar de fogo, porque ele podia ver a tudo e ele podia conhecer a tudo das pessoas. Então é por isso que aparece aqui esta citação. É porque ele está fazendo uma analogia com os Césares, quer dizer, é o rei que conhece a todos e ele olha profundamente e como diz a Zelme, ele escaneia e vai até o interior do nosso coração. Ele não olha só a nossa casca. A gente não pode enganar. A Bíblia diz muito lindo isso também, eu gosto. É um verso pesado, mas eu gosto. De Deus não se zomba. Tudo que o homem fizer, isto também se fará. Lembra, Nadir, que você disse no começo? Que nós estamos colhendo, infelizmente, uma colheita que o ser humano não... Pelo que nós plantamos com a natureza e pelo tanto que nós devastamos, é isso. Tudo que o homem semear, isto também se fará. Se você semeia boas sementes, diz Jesus. Jesus diz, se você semeia boa semente, você vai colher boa semente. Mas você não pode colher maçã do limoeiro. Não tem como, né? Se você planta maçã, você colhe maçã. Mas eu queria pedir para vocês também, olha só, tem outra coisa. Os pés pareciam bronze polido, como refinado numa fornalha. O que significa estes pés que parecem que foi assim, polido? Vocês sabem o que isso aqui... Isso aqui é uma das figuras difíceis. Eu vou falar o que eu tenho aqui, porque as pessoas, inclusive a arqueologia, a antropologia nos ensina muito sobre isso. Diz que o bronze lá de Corinto, daquela região, era uma liga de ouro, prata e cobre que era mais cara do que o ouro. E que era reluzente e muito útil e considerada absolutamente nobre. E eles, então, isso era algo... Porque o ouro é facilmente derretido. Vocês sabem disso, ele é macio. Mas esta liga não. Então mostra resistência, mostra perseverança, capacidade de poder resistir a qualquer fogo, a qualquer pressão, a qualquer situação.
E por... Ele foi provado. Foi provado no fogo, isso mesmo, foi trabalhado no fogo. Olha que bacana isso. Quer dizer, é um Jesus, é um Pai que ele pode ir a todos os lugares e que não vai ter lugar difícil para ele. Que se tiver difícil a prova, pode ter fogo, pode ter água, ele vai, os pés o leva. Não vai ter dificuldade. Eu achei isso aqui assim tão maravilhoso, dizer, né, desta liga de Corinto, de ouro, prata e cobre, que este detalhe em especial, eu não conhecia. Eu fui estudar para nossa live, já faz semanas e meses que eu estou estudando, eu sabia muita coisa, e isso eu não sabia. A gente tem que aprender todo dia. Olha que lindo isso. É porque vai se aprofundando, é como a ciência, né? Você acha que resolveu, aí só que você vai se aprofundando, vai, né? É muito interessante. Então, nós podemos confiar nesse Cristo, porque nós podemos depositar nele toda a nossa confiança, porque os seus pés, e ele nos aguenta, eles nos sustêm para qualquer coisa em qualquer momento. E tem mais, estavam descalços. Por que estavam descalços? Porque os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles oficiavam descalços na presença de Deus. Eles não estavam calçados quando eles estavam em serviço na presença de Deus. Não é bonito isso? Ele está no santuário. Reverência? Reverência. Sinal de reverência. Em sinal de reverência. Eu não tenho nenhuma dificuldade como evangélica, eu não tenho nenhuma dificuldade quando eu vou numa mesquita, num lugar como este, que eles exigem que a gente tire os sapatos para entrar. Nem também estive agora, né, quando eu estive numa mesquita maravilhosa em Londres, e não precisei vestir uma roupa diferente, porque eu já estava com uma roupa bem coberta, assim, mas eu tinha, tava muito frio, e eu tinha echarpe, assim, grande, então eu já sabia. Eu já peguei minha echarpe, arrumei direitinho, como os muçulmanos, né, em atitude de reverência, entram nas mesquitas, já descalçamos nossas botas, porque a gente estava tudo de bota, muito frio lá. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade, porque eu acho que se é do costume da reverência, por que não? Tem que respeitar. Se fosse uma coisa, a gente tem que respeitar e amar as pessoas. E quando os costumes são bons, não tem nenhum problema da gente, ou se a gente não puder adotar para a vida toda, mas pelo menos naquele momento, né? Reverência. Às vezes a gente é muito irreverente. Mas não é só lá na mesquita. Eu tive uma outra experiência que eu quero compartilhar rapidamente com vocês, porque eu sei que as pessoas que assistem às lives, elas gostam quando a gente conta essas histórias. Eu estive, já faz bastante tempo isso, foi na primeira viagem que eu fui a Roma. E aí eu fui na Basílica de São Pedro. Bom, eu já tinha estado em outras, eu visito muito as catedrais, eu amo, acho coisa muito linda, aquelas basílicas fantásticas. E aí eu fui na Basílica de São Pedro, e claro que eu fui também no Museu do Vaticano, óbvio, né? Mas quando eu fui na Basílica de São Pedro, eu estava muito bem vestida, era verão, eu estava com uma saia, calça bem composta até o joelho, eu estava com um casaquinho assim, tipo terninho, que nós mulheres costumamos usar às vezes, né? Um tipo terninho, porque fica elegante, calça sapato nos pés. E quando eu cheguei, ficamos naquela fila imensa. E quando eu cheguei na porta, o rapaz, 2 guardas na porta, diz: a senhora não pode entrar. E eu me assustei, né? Eu falei, eu tô bem composta, né? Às vezes aqui algumas pessoas querem ir com umas alças, né, uns decote, que é um horror para a missa, né, ou para a igreja. E eu falei, mas por quê? Ele disse assim,
não pode entrar com as pernas descobertas. Isto em italiano, né? Mas eu entendi. Eu entendo italiano razoavelmente bem, falo espanhol. Falei, ai, uma fila imensa, e agora? Falei para as minhas amigas, vocês entram. Eu vou resolver isso. Aí a Praça de São Pedro é imensa, né? É grande. Eu saí e cortei por ali e fui nas lojinhas ali em volta e consegui comprar um lenço bem grande e fiz uma saia pareô. Sabe a saia pareô? Aquela que você vira para cá e vira para lá e amarra? E ficou um lenço bonito, uma saia bonita. Pronto. Falei, agora tô pronta, ótimo, até os pés tá tudo certo. Porque se fosse calça comprida eu não tinha tido essa dificuldade. Aí falei, tá certo, tá bom, é a norma, vamos lá. Voltei, de novo a fila. A fila não era tão grande, mas aí eu voltei, já estava menor. E quando eu cheguei, vocês não acreditam, quando eu cheguei na porta, ele olhou para mim e falou, a senhora não pode entrar. Eu falei, mas como? Ele diz, a senhora está sem manga. E eu estava sem manga, sabe esses taiezinhos assim que fica aqui bem o ombro bem cobertinho, mas que não tem a manga? Bem bonitinho, assim, bem elegante, que a gente usava antigamente, agora quase não se usa. Era de linho, inclusive. Uma peça assim, bem composta, bem delicada. A senhora não pode entrar, a senhora está sem manga. Eu falei, eu não acredito. Aí, eu saí rapidamente da fila e bem perto ali já tem aqueles vendedores ambulantes que vendiam camisetas. Eu já escolhi uma dos anjos ali do Rafael, aquele pintor, vesti a camiseta por cima, já tinha uma saia pareô e lá estava eu vestida para poder entrar. E entrei, fiz a visita e tudo. Aí quando eu cheguei, ainda temos fotos que as minhas colegas dizem, não acredito que você teve que se... Veja, então às vezes a gente não pensa que a Bíblia está sendo exagerada, mas ainda hoje, em muitos dos lugares, são exigidos esta reverência para entrar naquilo que é chamado que é o santuário. É o santuário. Bom, gente, mas tinha mais, né? Deixa eu ver o que mais. Ele tinha na mão direita, e a voz era como muitas águas. Você já algum momento, Silvana, a Nadir, que disse que não estuda tanto assim, a Silvana disse que sim. Você já viu o que significa na Bíblia a palavra águas? Já alguma vez já viram isso? Em vários lugares vocês vão encontrar isto. O ruído de muitas águas, como diz também em Ezequiel 1:24, em Ezequiel 43, verso 2. Muitas águas significa nações. Águas é povo. Povos, multidões, nações e línguas. Povos, multidões, nações e línguas. E aí, então, a voz dele representava um grande exército. A voz dele representava majestade, harmonia, ali representada na maneira como ele falava. E às vezes fala que é como trovão. As águas como trovão, que são fortes. É muito legal. E na mão direita ele tinha 7 estrelas, que no verso 20 ele já explica que as 7 estrelas são as 7 igrejas, ele explica. Não, na profecia a gente tem que ler tudo assim direitinho, porque às vezes a gente fica pensando, mas as estrelas é isso e aquilo. Não, ele diz, as 7 estrelas que você viu são as 7 igrejas, então não tem que achar nada. Concordam comigo? Que não tem que achar nada, se ele disse o que é. Ele, o apóstolo, está dizendo que Deus disse para ele o que é. Então não é a gente que tem que achar, né? E diz que ele tinha então uma boca, como na boca, as palavras dele saía como se fosse uma espada afiada de 2 gumes. E aí, Apocalipse 1:20, Apocalipse diz que
Na verdade, as 7 estrelas são as igrejas que eu estava dizendo, e também aqui, não é Apocalipse 1:20, que esse é da igreja, em Hebreus 4, verso 12, diz assim, ó, eu vou ler para vocês. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra, foi o que a Eliseu me falou agora há pouco, e que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e é apta para quê? Para discernir os pensamentos e os propósitos de todo o coração. Então, o que significava essa voz dele que falava? A palavra de Deus. Ele é Deus. A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela pode entrar na minha vida e na tua e pode, inclusive, discernir os nossos pensamentos. Que vai junto com o olho, né? A palavra vai junto com o olho, é penetrante. E o que ela pode fazer? Ela pode transformar a nossa vida. É muito lindo isso. Porque, sabe, eu sei que nosso tempo já está um pouquinho avançado, mas acho que da minha parte tá legal, tá? Vocês precisam sair imediato ou a gente tem mais uns minutinhos, bem rapidinhos? Olha, esses dias, eu lendo as coisas aqui, eu vi uma experiência muito interessante. Quando um grande professor, como nós somos também, né? Graças a Deus, né? Todos nós fazemos as nossas coisas com muita competência e com muita responsabilidade, com muita vontade, bem feito. Que era ateu, ele desafiou um cristão, um professor cristão, a um debate. Provavelmente um debate acadêmico, né? Sobre a existência de Deus e se a Bíblia era uma palavra que a gente devia ou não estudar, se ela tinha valor, se ela não tinha valor. E sabe qual foi o resultado? Vou contar para vocês. Este professor cristão disse para ele, ok, eu aceito o debate. Só que eu vou fazer uma proposta. Vamos marcar o dia e o local. Qual vai ser o auditório? E vamos marcar o horário, o dia. Ok? Ok. Então, pactuaram lá o dia e o horário, de boa. Eles não estavam brigando. É aquele desafio acadêmico, sabe? Aquele desafio saudável. Eu gosto de discutir as ideias. Eu não tenho problema nunca nenhum de discutir as ideias. Só não gosto se as pessoas forem inconvenientes, mal educadas, desrespeitosas. Não, isso não, acho que não. Aí, só que esse professor, que era cristão, fez um desafio para esse professor não ateu. Tá bom, só que tem um detalhe. Eu vou levar 100 pessoas que a palavra de Deus mudou a vida delas. E você vai levar 100 pessoas que a falta de fé transformou a vida delas. Que a teoria qualquer, né? A teoria da evolução, a teoria qualquer, mudou a vida delas e transformou a vida delas. Sabe qual foi o resultado? Não teve debate. O professor ateu não tinha 100 pessoas para convidar. Mas o professor cristão tinha, ele tinha mais que 100 pessoas. Ele poderia encher o auditório com pessoas, claro, com a sua rede de conhecimento. Isso não é de uma pessoa, não é porque ele tenha ensinado para tantas pessoas, mas esta palavra, ela é de 2 gumes, ela é viva, ela é eficaz e ela muda as pessoas. Às vezes, quando alguém está com grandes problemas na vida, às vezes alguém que vem conversar comigo com problemas na família, com problemas de droga, bebida, casos sérios, sabe? Não é assim aquela coisa social que não está incomodando ninguém. Casos sérios, casais que estão à beira da separação. Eu digo, olha, gente, primeiro, eu recomendo uma boa terapia. Sempre, eu recomendo.
De preferência, arrume um bom terapeuta cristão para não desencaminhar para outros lados, porque ele pode também ter ideias que podem não colaborar, principalmente na família do casal. Muitos terapeutas recomendam se separar logo. Então não vai ajudar a crise, né? A crise do casal não, pode até ajudar aquela pessoa de alguma maneira. Eu recomendo a terapia, mas eu sempre digo, eu sei que se esta família, se esta pessoa estudasse a palavra de Deus e realmente começasse a exercitar e pudesse dar tempo, fazer a experiência, eu digo para você que está me ouvindo, não só nós que estamos aqui convidados na sala, mas você que vai estar nos ouvindo pela live, se você está passando por uma situação dessa, a terapia ajuda e é muito importante. Se você está com depressão, precisa de tratamento. Às vezes você está te faltando alguns minerais que está te deixando em depressão por desequilíbrio do seu organismo. Agora, junto com isto, com aquilo que nós humanos podemos fazer, eu só conheço um caminho que, olha, faz muita transformação. É estudar a palavra de Deus, dar chance para o Espírito Santo e Deus habitar no seu coração mais ainda do que ele habita. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já acredito em Deus. Mas precisa ser mais, para ser mais profundo. E se ele mudar a tua vida através desta palavra, muitas vezes a tua família, e se a tua família puder fazer isso junto, vai ser outra vida, vai ser outra situação. Muda completamente. Muitas pessoas que estavam na sarjeta, que estavam acabando com as famílias dela por causa da droga, por causa da bebida, são transformadas, são pessoas maravilhosas. Aquilo que ela tinha de dentro, de bom dela, vem para fora, né? E tudo isso, essa doença, esse tudo acaba. Claro que com tratamento, claro que junto, eu não estou dizendo que não. Jamais eu nego a ciência, pois eu sou uma mulher de ciência. Mas a palavra de Deus faz muita diferença. Pode transformar a sua vida. Às vezes você tem um vazio e você acha que você tem uma depressão. Às vezes não é depressão. Às vezes é porque você ainda não encontrou algo que preencha a tua vida. Mas Deus tem um espaço na tua vida que Ele precisa preencher. E se Ele preencher, você vai ser feliz. Há uma completude dentro da gente que isso não tem dinheiro que pague, não tem o que possa explicar. E a gente tem que estudar essa palavra. Então, por isso, essa é a palavra. E, para fechar, o sol dele brilhava com os olhos, o rosto dele brilhava como o sol. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo e é o sol da justiça. É esse que quer iluminar a tua vida. Então, queridos, Cristo é a fonte da vida, de luz e de poder. E é diante dele que toda a terra, toda a vida vai se curvar diante dele quando ele voltar nas nuvens do céu. Como a gente acabou de ler. E ele ficou tão impressionado que ele caiu e disse que caiu como morto. Isso a Zelme leu no capítulo 17. E não foi só ele não. Moisés caiu aos pés, prostrado, Ezequiel, Isaías, todos eles, aqueles que tiveram uma visão de Cristo como Deus, como sumo sacerdote, não aguentaram. E é por isso que lá no verso, deixa-me ver o verso que diz assim, 7, que quando ele vier, as tribos da terra se lamentarão. Mas existe um grupo que Jesus mesmo falou que não vai se lamentar, vai ficar feliz e vai dizer, bem-aventurado que este é o Deus que nós estávamos aguardando. Foi Jesus que disse isso. Então a gente não quer se lamentar. A gente quer estar feliz, dizer assim, nós estávamos te aguardando e agora ele diz assim, e na sua salvação nós nos alegraremos. Bem-aventurado, felizes nós estamos. Porque se a gente não tiver preparado, se os nossos pecados não estiver
salvos, limpos pelo sangue de Jesus, esse nosso sumo sacerdote, nós não vamos aguentar olhar para ele diante de tamanha pureza. Mas ele é esse Deus amigo, companheiro, Jesus que morreu por nós. Ele não é algo inacessível, só depende de nós. E para terminar, que já terminamos, eu queria ainda mais falar mais uma coisa. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Se você olha para trás lá na sua vida, você que está nos ouvindo, nossos convidados, olhe para a sua vida. Você carrega alguma mágoa? Tem alguém que fez alguma coisa lá atrás para você e que isso te incomoda? Brigou com alguém? Eu sei como são essas coisas. Eu sei. Olha, peça a Deus, vamos ler mais essa palavra, vamos ter que ler muito essa palavra para ela entrar dentro da nossa alma, porque Deus quer perdoar-nos. E quando a gente reza o Pai Nosso, a gente reza assim, como é que a gente fala? Me ajuda? Perdoa as nossas dívidas ou ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Ele quer que a gente seja feliz. Você não pode ser feliz se você não perdoar. E você não pode receber o perdão total de Deus se você não perdoar. Por que às vezes nós não somos felizes, vivemos deprimidos, vivemos com problema? Porque nós não perdoamos. Perdoe, peça a Deus de joelho, chore para Ele, fala assim, Senhor, eu preciso perdoar fulano, eu preciso tirar uma mágoa do meu coração. Às vezes até um casamento desfeito, ixi, tem coisas muito danadas aí, né? Gente que abusada, olha, quantas coisas que a gente escuta, vocês sabem. Tira isso da sua vida. E o perdão é tão importante que é assim, gente, ó. Se você não perdoa, se você tem uma mágoa, um ódio, eu quero terminar com isso, mas falando de Jesus. É como você tem um copo de veneno. Eu já usei isso muitas vezes, de exemplo. Você tem um copo de veneno e você odeia essa pessoa, você não gosta dela, porque ela te fez muito mal. E eu não vou te dizer que você odeia gratuitamente. Não estou nem falando disso, eu estou falando de gente que te fez mal mesmo. E aí você tem o copo de veneno, e esse copo de veneno é para ela, mas você não tem como dar a ela. Então, cada vez que você lembra, que você sente aquilo por dentro de você, você toma um gole deste veneno. Essa é a verdade. E, na verdade, você está se envenenando cada dia. E você não pode ser feliz. A pessoa não está nem aí. Ela está vivendo a vida dela, ela tem os ódios dela, se ela tiver. Ou ela não está nem tem. Às vezes ela é má mesmo, ela faz e se esquece. E não está nem aí. Então, Jesus é esse sumo sacerdote que está aí, no santuário do céu, intercedendo por nós. E Ele quer limpar o nosso coração, perdoar os nossos pecados e quer que a gente seja feliz. Ele quer que a gente seja feliz aqui, para que a gente seja depois feliz no novo céu e na nova terra que o Apocalipse vai nos falar. Mas Jesus, quando chegou, ele disse assim, ele mesmo disse, o reino de Deus já está entre vós. Quando Jesus está conosco, o reino de Deus já está conosco. É legal isso, é muito lindo. Então, nossa vida passa a ser já uma parte do céu. Já começa a ficar boa aqui. Muito boa, muito melhor do que já era. Queridos, Deus abençoe. Foi muito bom. Eu gostaria que agora, duas coisas. Nós não fizemos uma oração no começo, mas eu quero fazer agora, junto com vocês. E eu queria perguntar se vocês têm algum pedido especial de oração por alguém doente ou alguma coisa assim. Primeiro, se vocês não quiserem falar, vocês pensem. E se vocês quiserem falar rapidamente, eu quero que ore por fulano, por tal coisa, vocês podem abrir o microfone, pode falar. E depois eu gostaria que vocês abrissem o microfone para a gente fazer um Pai Nosso todos juntos. E aí eu faço uma oração de bênção final para a gente terminar. Pode ser?
Alguém tem algum pedido por alguém? Alguém doente? Você tem, a Silvana? Por favor, abre para nós. Todos abram seus microfones. Silvana? Um amigo que se chama João, não? Também gostaria de pedir a intercessão divina para que tanto as mães quanto as crianças passem bem por esse momento, além de pedir por todos que estão doentes pela Covid, né? Sofrendo É verdade. por todos nós. É verdade. Mais alguém? Obrigada. Eu queria pedir para as pessoas que sejam sensibilizadas, né? Porque nesse momento, né, é preciso usar máscara, é preciso ter as normas de higiene, né? Os cuidados com os alimentos, né? E que as pessoas possam usar a máscara não nessa coisa de que seja recíproco. Por exemplo, eu me protejo, eu estou me protegendo, eu estou usando máscara não porque eu estou doente, mas para proteger também você. Sim. Mas pelo ambiente, por um Ok. todo, né? Eu sei que é muito difícil você trabalhar educação ambiental, é uma coisa muito difícil, né? Essa sensibilização, né? Não só com relação a esse momento desse desastre epidemiológico, mas com relação às outras coisas. Cuidado com o lixo, o cuidado com a limpeza, cuidado com a água também, né? É verdade. Você economizar. É sério, é muito sério. Existem áreas que não tem saneamento. Então, vamos orar. Vamos orar então para que Deus abençoe a todos, né, e que a gente possa se proteger bem. Eu quero pedir pelo nosso grupo de oração e hoje nós tínhamos a filha da Ângela que foi atropelada, ela e o marido, e estava agora à noitinha em cirurgia, então eu ainda não tenho a notícia, mas foi só, realmente ela quebrou a perna em 2 lugares, foi uma fratura grande, mas não foi mais assim algo com respeito diretamente à vida, então a gente agradece a Deus por isso e pede que tenha sido tudo bem na cirurgia. Mais alguma coisa? Podemos orar? Vamos orar? Então primeiro nós faremos um Pai Nosso todos juntos, ok? E depois eu faço só uma bênção final, bem rápida, para a gente fechar. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido Pai, nós te agradecemos por este momento e queremos te pedir os teus anjos, o teu Espírito Santo na vida de cada uma das pessoas que estiveram conosco aqui nesta sala e também que está assistindo através da nossa divulgação e ao vivo e também que depois estará ouvindo. Que o Senhor abençoe cada uma de nós e sua família. Que o Senhor mande os teus anjos, que o Senhor nos cuide, que o Senhor cuide dos doentes nos hospitais, desta pandemia, das outras doenças, tenha misericórdia deles e que mande o Espírito Santo e os anjos para estarem com eles. Que sejam restabelecidos, que o Senhor abençoe e conforte as famílias dessas tantas famílias enlutadas e que o Senhor dê esperança e que Jesus seja a nossa esperança, porque Jesus há de vir
e há de nos levar e há de restaurar a vida de todos que te aceitarem, de todos que quiserem e que fizerem um desejo, que fizerem uma opção de viver contigo. Fica conosco, dá-nos uma boa noite, até a próxima semana e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Silvana, foi um gosto você estar com a gente hoje. Obrigada, Fiorelli. Muito obrigada. Nadir, Foi você, mesmo para mim também. uma alegria. Sloane, que alegria. Zelme, Virgínia, que Deus abençoe muito vocês, viu? E eu gostaria... A gente sempre termina falando uma palavra. Qual é a palavra que representa para vocês esse momento? Para a gente fechar nossa live. Confiança. Amor. Amor. Esperança. Fale, Zelme. Esperança. Esperança. Anadir? Esperança. Eslo? Fé. Resiliência. Fé. Esperança. Bênção. Que Jesus fique com cada um de nós. Que o sumo sacerdote interceda por nós e a gente chegue a Ele. Deus abençoe vocês. Amém? Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir. Beijos. Tchau. Boa noite. Gente, eu esqueci de gravar hoje. Não tem problema não. Pena. Esqueci de gravar.